Mas pela graça de Deus sou o que? E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus. Fala comigo então, tá aí, olha. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Mais uma vez. Joia demais. Olha para você ver aqui. Quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo. Paulo não era crente, não fazia parte aqui do contexto daqueles chamados os do caminho. Naquela época não era chamado de crentes, não, eram chamados os do caminho. Presta atenção, o apóstolo Paulo, ele era um fariseu, muito bem preparado na religião judaica. Alguns entendem que ele fazia parte do Sinédrio, que era uma instituição na época muito importante e era uma vaidade para aqueles que faziam parte. Era como se fosse hoje a maçonaria, entendeu? Não tem nada assim de falar quanto a maçonaria agora não, mas para vocês entenderem que ele fazia parte de uma instituição na época que muitos queriam fazer parte. Mas o apóstolo Paulo, ele era zeloso demais pela religião judaica. E ele fala inclusive que ele era extremamente zeloso pela religião de seus pais, muito zeloso. Pensa um cara religioso, zeloso demais, ao tal ponto que ele mandava e fazia parte de um grupo que saía para bater, para prender os do caminho, que hoje são chamados crentes, os cristãos, entendeu? Então Paulo, ele saía, inclusive aqui em 1 Coríntios, em Atos fala também, é onde acontece o fato, ele pega cartas das autoridades para ir prender os crentes e encorar os crentes. Inclusive em Atos dos Apóstolos, quando Estevão, o grande Marte, foi apedrejado em praça pública, lá estava Saulo, o Paulo, consentindo na morte de Estevão. E o que acontece? Que pegaram as roupas de Estevão e as roupas foram jogadas aos pés de Paulo, de Saulo. Saulo e Paulo é a mesma coisa, porque Saulo é um contexto lá judeu e Paulo romano. Ele tinha duas cidadanias. Tem gente que pensa que depois que ele virou crente, que ele recebeu o nome de Paulo. Não, ele já tinha o nome de Saulo e Paulo. Então pegaram as roupas de Estevão e jogaram aos pés de Saulo. Aí, olha para você ver que coisa tremenda, como que Deus é um Deus da conspiração. Aquele que participou de perseguir crentes, de bater em crentes, que as roupas de Estevão, o primeiro diácono da igreja, que era um homem cheio do Espírito Santo e que foi morto apedrejado, as roupas dele foram jogadas aos pés de Paulo. E olha bem, depois o perseguidor seria um homem usado pelo poder do Espírito Santo. Então preste atenção, quem escreveu esse texto aqui, 1 Coríntios 15, 10, foi Paulo, aquele que foi alcançado pela graça de Deus. Ele pega lá cartas autorizando que ele podia prender os crentes, bater nos crentes. E na estrada de Damasco, no caminho de Damasco, uma luz forte vem e ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vá agora e dá o endereço para ele, ir para a rua direita e ficar numa casa, até que Deus tratasse com ele. E ele foi lá para aquela casa. Deus usou Ananias, o profeta, para poder ir até a casa lá e colocar as mãos sobre o grande perseguidor da igreja. E ele foi lá, impôs as mãos sobre Paulo, e a Bíblia fala que ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Fala comigo assim: eu sou o que sou pela graça. Paulo não era o que era pela graça, ele era o que era pelo zelo pela religião judaica. Ele era apegado à lei judaica, ele era um fariseu,
ele sabia tudo, tintim por tintim, de cada preceito, de cada estatuto, de cada lei. Ele era zeloso demais. Ele depois escreve dizendo: não adianta você ter zelo e não ter conhecimento, porque o zelo sem conhecimento cega as pessoas. E ele era zeloso, mas agora, depois que ele tem uma experiência com a graça de Cristo, ele fala: eu não sou mais aquele homem zeloso, religioso, aquele que perseguia os do caminho, os crentes. Eu agora sou o que sou pela graça de Deus. Nós estamos aqui pela graça, irmãos. Alguém está com o relógio no braço aí? Pega no seu relógio assim, ou então no seu celular, ou então na sua blusa, ou então no seu óculos, pega aí. Esse óculos, este relógio, ele não é seu, ele é emprestado. Esta roupa que você está usando aí, ó, esse aqui tinha tempo que eu não usava, eu estava gordinho, estou emagrecendo, resolvi vestir hoje depois de um bocado de meses. Esta calça aqui, eu comprei ela, estava apertada, e hoje que eu vesti ela, já tinha 8 meses guardada. Que bom emagrecer, né, gente? Glória a Deus, aleluia. Então veja bem, esta roupa não é sua, esta roupa, aquele carro que está lá fora, a sobrinha, ou então o guarda-chuva que você chegou com ela para entrar aqui porque está chovendo, não é seu. Você está com ele por um tempo. É Deus que está te dando a bênção de vestir, de usar o relógio, de poder usar o óculos para enxergar melhor, de perto ou distante, porque neste mundo nós somos passageiros e nós não iremos levar nada daqui, porque tudo pertence, na perspectiva material, esta realidade humana. O que nós iremos levar daqui, irmãos, é a nossa fé que nos salvou, é a nossa experiência de salvação pela graça. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: eu sou o que sou pela graça. E o que ele era? Salvo. Tem quantos anos que você foi salvo? Somei hoje. Vai fazer, olha para vocês verem, gente, vai fazer, final agora, iniciando em janeiro, vai fazer 37 anos, Adailson, que Jesus me alcançou pela sua graça. Quando Jesus me tocou, todo temor teve fim, a minha vida mudou e a sua mudou, quando Jesus me tocou e te tocou, e nós estamos aqui nessa noite pela graça dele. Somos o que somos pela graça. Escuta para cá, você pode fazer boas obras, você pode dar esmolas, você pode fazer muitas ações aí ao próximo, mas não adianta. Eu digo, isso não paga a salvação. Fazer é preciso, mas tem pessoas que pensam que por fazer boas obras, por dar oferta, dízimo, por ser pessoas que vivem assim, num caminho reto, sabe? Eu não bebo, eu não fumo, eu não adultério, eu não falo mal de ninguém, eu não fico cobiçando aí mulher dos outros, nem marido dos outros, nem carro dos outros, nem logos dos outros, nem segredo dos outros. Isso não resolve. A Bíblia diz em Efésios 2:8: vós, vamos lá? Vós sois salvos pela graça. Isso é o que? Dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém o quê? Glória a Deus, irmãos. Hoje cedo o pastor Fernando Roberto deu uma palavra maravilhosa. Domingo que vem ele vai estar conosco. Porque muitas vezes nós queremos resultado. Eu vou trabalhar para Deus, eu vou dedicar, eu vou entregar o dízimo, eu vou fazer tudo, mas se não tiver Jesus no coração, quem não foi alcançado pela graça ainda, não adianta. Você vir nessa noite aqui, o amor de Deus está aqui, o Cristo da cruz está aqui, para dizer para você que Ele quer derramar sobre ti a graça dEle, e Ele te amou de tal maneira, que veio a este mundo, para morrer na cruz do Calvário, e Ele morreu, e isso foi graça. E olha, presta atenção, a salvação é pela graça. Ô pastor Eugênio, eu quero batizar. Bênção, pode batizar, e é preciso batizar, mas batismo não salva. Quem salva
é a graça de Cristo, é crer que Jesus é o único Senhor, é crer que Jesus morreu na cruz e derramou sangue precioso para nos purificar de todo o pecado. Hoje é uma noite de salvação para a tua vida. Você não veio aqui por um acaso. Hoje é uma noite que o Senhor está me usando para dizer que não adianta você querer defender a sua religião. O maior problema das pessoas hoje é defender a religião. Eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou católico, apostólico, romano. Não pode ser do Brasil, não, tem que ser de romano. Não adianta ser presbiteriano se você não tiver debaixo desta graça e curvado diante da cruz, a cruz do meio, onde foi erguido o Filho de Deus, e Ele morreu pelos nossos pecados. Nada adianta. Fala comigo, eu sou o que sou pela graça. Você é o que é pela graça? Ou você ainda é supersticioso? Precisamos nós como cristãos, e amanhã, depois da manhã, a turminha sai daqui para ir no hospital, para levar sopa. Quarta-feira sai outro grupo, para levar lá para o hospital o café com o pão. Nós precisamos de fazer isso, precisamos de acolher as pessoas. Essa semana chegou alguém lá para a casa de apoio, que veio de uma cidade aí, e foi recebida essa pessoa lá, porque nós temos a casa de apoio, onde vem pessoas de qualquer cidade circunvizinha, porque a igreja aqui tem uma visão de abençoar as pessoas que têm câncer, para que elas sejam acolhidas e não pagam nada. Pode ficar lá 1, 2 meses, 3 meses. Teve uma pessoa lá que ficou 4 meses, e ainda nós damos o alimento para que essas pessoas sejam acolhidas, porque Jesus nos mandou fazer isso, distribuir. Amém, amados? Então, em primeiro lugar, eu sou o que sou pela graça, eu sou salvo pela graça. Isso foi bondade de Deus, e nós não merecíamos nada. Graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos, nós merecíamos o inferno, mas Deus nos escolheu, povo de Deus. Saia nessa noite aqui dizendo: eu aprendi nessa noite, chuva gostosa, eu sou o que sou pela graça. Agora, esta graça é a graça que provê para nós todos os dias o sustento. Essa chuva está caindo aí fora, aqui em Montes Claros. Esta chuva está caindo aí fora, e esta chuva, ela vem sobre os bons e os maus. É uma graça também universal, é uma graça geral. Essa chuva e o sol que vem é para a pior pessoa da sociedade, é o criminoso, mas é também para aquele que já foi alcançado pela bondade de Deus. É esta graça que todos os dias ela está sobre nós, provendo sustento. É esta graça que combina com Lamentações 3:22, quando o poeta e profeta Jeremias diz, quando ele declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Eu vou fazer uma coisa que eu pouco faço aqui, mas eu gostaria que você levantasse a mão aqui. Fala assim: Senhor Deus, obrigado pela tua graça que me sustenta. Abaixe sua mão, isso é maravilhoso. Olha, se não fosse a graça de Deus, todos os dias, eu e você seríamos fulminados. Sabe por quê? Não sei se você faz igual eu faço. A gente guarda ruindade no coração, não é verdade? A gente guarda ira no coração, a gente fica com raiva do irmão. Tem hora que a gente fala mal do irmão. O mesmo irmão que a gente fala bem, a gente fala o quê? Mal do irmão. Nós temos um coração ruim ainda, apesar da graça de Deus. E se não for esta graça todo dia, nós seríamos consumidos. Outra coisa, quando nós temos uma visão da graça, igual Isaías teve em Isaías 6, Isaías começou a apontar o dedo para todo mundo. Ai de vós adúlteros, ai de vós avarentos. Ele começa a apontar o dedo para todo mundo. Chega um momento que ele tem uma visão da graça, e ele fala assim: ai de mim, estou perdido,
porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o quê? O Senhor dos Exércitos. Quando ele teve uma visão da glória de Deus, e quando a graça de Deus entrou nele, ao invés dele falar, ai de vós, ai avarento, ai, 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 ele falou assim, ai de... Por isso eu quero falar com vocês aqui. Nós não podemos apontar o dedo um para o outro, porque todos nós estamos debaixo de uma graça. Ah, se não for a graça de Deus, irmãos, Deus é bom demais, fala a verdade. Fala comigo assim, Deus é bom. Deus é bom demais, gente. E eu sou ruim demais, você é, irmão? Ruim. Eu aprendi uma frase agora com um cara que eu estou fazendo um curso. Ele fala assim, quando alguém te chamar de ruim, fala assim, você nem imagina o quanto ruim eu sou, mais do que você imagina. Entendeu? Você é ruim, viu, irmão? Você não me conhece, eu sou pior do que você imagina. Sabe por quê? Porque quem conhece você é Deus, e você sabe um pouquinho de você dentro da sua casa. Entendeu? Sabe. Você sabe. Vocês estão me vendo aqui na frente, e vocês falam assim, nossa, pastor Eugênio hoje, andou a aterrar para a mensagem dele. Legal, né? Só que você não sabe quem eu sou dentro de mim. O único que prescruta a nossa interioridade é o Espírito de Deus que está aqui, que habita em nós. É Ele que conhece cada um de nós. Então quando você, irmã amada, seu marido falar alguma coisa contra você, você é ruim, né? Eu sou pior do que você pensa. Eu sou ruim. O que eu quero pregar aqui nessa noite? Gente, é que nós dependemos todos os dias da graça dEle. Eu sou o que sou pela graça. Você tem de escrever uma camisa assim, uma blusa, quem sabe o que eu escrever na blusa assim, olha, eu sou o que sou pela graça. Colocar no espelho assim, para quando você estiver fazendo aquela chapinha, minha irmã, colocando assim, penteando o cabelo, você possa falar assim, vixe, eu sou o que sou pela graça, graças a Deus, porque Deus é bom demais. É Deus que cuida de nós, irmãos. E eu quero começar a terminar, repita comigo, eu sou o que sou pela graça. É esta graça que me atrai e te atrai todos os dias. Na igreja nossa presbiteriana, tem uma doutrina calvinista mais bíblica, e uma das doutrinas da tulipa, que são os 5 pontos do calvinismo, lá está a doutrina, a graça irresistível. Faz de conta que você decide aqui ir embora. Vem na igreja mais não, quer saber de Deus mais não, cansei. Você não consegue, porque a graça que te salvou e que te sustenta dia a dia, esta graça, ela te atrai. Sabe aquele imã, quando você coloca assim, alguns pregos ou alguns alfinetes, e você encosta, ela puxa. Todos os dias, a graça do Senhor está te atraindo, e o Espírito Santo que habita em você, te leva para você ler a Bíblia e compreender, e quando você lê a Bíblia, é aquilo que Jesus, o bispo, o pastor das nossas almas diz, quando ele diz, as minhas ovelhas, o quê? Ouvem a minha voz, e ao ouvir a minha voz, elas me seguem, e quando elas me seguem, ela entra pela porta, e quando elas entram pela porta, elas entram e encontram pastagens. Escuta, meu irmão amado e amada, essa é uma mensagem para você pensar. Todos os dias, essa graça está sobre nós. De repente a gente assiste um programa, o Espírito Santo vai angustiar a gente. É a graça, é o Espírito que está em nós, que começa a nos inquietar, porque a graça nos atrai. Essa doutrina que é bíblica, da graça irresistível, diz o seguinte, que você pode querer distanciar de Deus, você pode querer sumir, como Jonas fez, mas de repente vai lá a graça, volta para cá, entra por aqui, é aqui que é o caminho. Por isso que você até hoje, você não desviou totalmente,
Porque todos nós desviamos de vez em quando. Sabia disso? Esfria. Sabia que até o pastor esfria, desanima? Tem hora que você está desanimado. Preguiça de ir na igreja. É fase, é o lado humano. Olha, a maior dificuldade para nós que somos crentes é saber discernir o lado nosso, divino e humano. Pastor, isso é Deus? Não. O lado espiritual, de experiência com Deus, e o lado material. É a maior dificuldade. Porque tem hora que a nossa carne quer algo, e é por isso que tem uma batalha do espírito e da carne em Gálatas faz. A carne e o velho Eugênio quer, moço, você tem de entrar nessa internet aqui, vai lá, clica lá, ou então, moço, olha para você ver ali. Aí de repente vem o Espírito, nos chama, e a graça irresistível nos puxa. É essa graça que te acolhe, meu irmão. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Quando nós temos uma visão da graça, que é uma graça que tira da gente todo o apego a mandamentos. A mandamentos, não posso isso, não posso aquilo outro, eu não posso fazer isso. Os colossenses ficavam vivendo assim, eu não posso fazer isso, não posso. Aí chega Paulo e fala, isso não tem valor, esse rigor ascético não tem valor. A graça de Deus nos ajuda a nós não termos o pietismo. Escuta o que eu vou explicar o que é pietismo. Pietismo foi um movimento que surgiu na Alemanha, onde os líderes e os crentes começaram a ter experiências com Deus. E aprenda isso, toda vez que você tiver uma experiência sobrenatural com Deus, uma experiência que te toca, que te emociona, acalma o coração, vem para a Bíblia, porque a Bíblia é a baliza que vai balancear nossas emoções. E aquele grupo então, emocionados com experiências tremendas com Deus, eles começaram a desenvolver o seguinte, os pietistas, uma espiritualidade que só queria viver a experiência e o misticismo. Aí surgiu a heresia que até hoje está surgindo, porque eles desprezaram a razão, e nós temos que entender que nós somos razão e emoção. Quando tivermos uma experiência que nos abala as estruturas nossas, eu vou para a Bíblia, porque de repente a minha experiência pode me levar, de acordo com as crenças que eu tenho, alguns bloqueios que eu tenho na alma, a ler a Bíblia para ela falar para mim o que eu quero ouvir, e eu posso desenvolver uma espiritualidade totalmente fragmentada, porque a espiritualidade é exatamente viver uma vida santificada e no Espírito, é exatamente gerar os frutos que Gálatas fala. Eu falei com uma pessoa hoje, um irmão crente, eu falei com ele assim, bênção, para mim, espiritualidade não é falar em línguas, não é profetizar, não é ficar o dia todo lendo a Bíblia, porque se você ficar o dia todo também lendo a Bíblia, eu falo com você, você pode ficar pirado. Ei pastor, vai por mim, não faz negócio desse não, porque nós somos o tripé, corpo, alma e espírito. Eu falei, nós temos o fruto do Espírito, o amor, e aí tem os gomos, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, o que mais? Temperança. Tá bom, irmão. É isso que me faz, olha, aquele pastor Eugênio é cheio do Espírito. Como é que eu vou saber que é cheio do Espírito? É quando ele vive os frutos, ou os gomos do fruto que é o amor. É isso, graça, meu irmão. Ela vem sobre nós, e esta graça nos ensina a que nós entendamos, se não fosse Deus, se não fosse Cristo, eu estaria já detonado. João, você está aí atrás, fala uma coisa aí, meu irmão, não se importa não. Tem pessoas que falam assim, João, poxa pastor Eugênio, eu não faço nada para Deus, eu sou uma pessoa que não oro tanto, e minha irmã ora tanto, pastor, vai para o monte, pastor, a mulher fala cada língua que é fogo. João, para Deus, Ele olha assim, Ele quer ver fruto. E talvez a pessoa que nem ora, permita-me dizer, nem lê muito a Bíblia pelo corre-corre, que deve ler, de repente essa pessoa, no trabalho dela, na convivência com os empregados, é muito mais amoroso e vive os frutos do Espírito. Por isso que a graça nos faz compreender isso.
A graça nos leva a olhar para o irmão e ver que o irmão não ora tanto. É aquele irmão, sabe, que você, bora orar, irmão? Ah, não vou orar não. Vou ler a Bíblia, irmão? Vou não. Mas na casa dele, na vida dele do dia a dia, é uma potência de Deus. É isso que a graça nos ensina. Aí eu termino essa mensagem. Eu gravei ela já também, agora está gravando ao vivo. Gravei ela hoje lá no Maximinho. Vou falar uma coisa com você. Dr. Oswald Smith foi um pastor em Toronto, no Canadá. Dr. Oswald Smith, pastor presbiteriano. Ó, presbiteriano. Dr. Oswald Smith falou assim, olha, quando nós chegarmos nos céus, nós teremos duas surpresas. A primeira surpresa, muitos irmãos que pensávamos que iríamos encontrar lá, nós não encontraremos. Cadê o irmão? Cadê aquele irmão? Não está aqui, mas cadê? Caça aí. Já cacei em todo lugar aqui. Já tem 1000 anos procurando, não encontrei não. Segundo lugar ele fala, aqueles irmãos que jamais pensávamos que não iríamos encontrar nos céus, eles estarão lá. E aí eu vou alterar aqui o texto que ele escreve. E você vai chegar lá e falar, meu irmão, como é que chegou aqui, irmão? Esse irmão, Jeová, isso era encrenqueiro na igreja, aquele irmão difícil, Jeová. E ele vai chegar, não tem chiclete lá, senão ele chupava chiclete, né? Ele vai falar com você assim, foi graça, meu irmão. Eu cheguei aqui pela graça. Por isso nós temos que entender, quando eu falo com você, que existem pessoas que fazem parte da igreja de Cristo, mas talvez não estão ainda dentro da igreja. Você tem que entender a graça. Nós não podemos julgar pessoas. Sabe o que o Dr. Oswald Smith termina? A maior bênção é quando você mesmo tem a plena certeza que o dia que Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, você vai ter toda a ousadia de se apresentar diante dele e falar, Senhor, eu estou aqui unicamente pela tua graça. Aí eu te faço uma pergunta, se Jesus chegar aqui, ou Deus, e falar aqui, olha, vem cá, irmã Vívia, por que você tem de entrar nos céus? O que você me fala, qual o direito que você tem para entrar aqui no reino celestial? Bíblia, a Bíblia é eterna, eu vou chegar lá, Jeová, a Bíblia diz que eu fui salvo pela graça. Aí chega lá o capeta, mas ele caiu, mas ele errou, mas ele não leu a Bíblia, mas ele não ganhou com as almas. Aí você fala assim, mas a palavra de Deus fala que eu fui atraído pela graça, e a atração que o Senhor fez na minha vida, Ele me levou a crer em Jesus, e eu afirmo que eu devo entrar aqui, porque eu acreditei em Jesus, e a Bíblia diz que todo aquele que crê, tem a vida eterna. Me dá licença, anjo, por favor? Vou entrar. É graça, irmão. Não adianta. E tem aqueles ainda que julgam você. Você guarda o sábado? Guarda, Tiago, o sábado. Não guarda sábado não, né? O sábado, o povo não entendeu até hoje, que o sábado significa descanso eterno. Jesus é o nosso descanso eterno. Está entendendo? Aí a pessoa fica guardando o sábado. Irmão, por isso que Deus quer nos ensinar, que não é por guardar sábado, lua nova, lua cheia, eu não faço isso, aquilo outro, é graça. Agora preste atenção, quem já foi alcançado pela graça, vai querer fazer boas obras, vai querer servir, vai querer perseverar. Quando aquela palavra de Apocalipse fala, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, é uma palavra de ânimo para quem já foi alcançado pela graça. Aí eu animo. Por que você está animado? Porque eu preciso de trabalhar, porque o meu mestre, ele quer que eu pregue o evangelho, e eu vou pregar, como Paulo diz, dentro de tempo, fora de tempo, prega a palavra. Não precisamos pregar para ganhar a salvação, entende, gente? Permita-me dizer isso aqui, eu já tive pessoas, ainda tenho, que eu tenho de parar algumas coisas,
Hoje Giselda falou uma coisa comigo, vai ter um aniversário de uma amiga minha, fulana de tal, e vai ser num domingo, na hora do culto. E eu, e aí? Você vai matar o culto. E eu falei assim, por que nós precisamos de honrar uma amiga igual ela? Eu vou pedir alguém para pregar aqui, eu vou lá. Porque é uma pessoa amiga que investe em você. Você está entendendo que negócio? Por isso que é importante a gente entender isso. Se aquela menina que é amiga de Zelda e muito importante para a vida dela e minha também, nós somos uma só carne, eu vou sacrificar um culto à noite para ir lá, e Jesus, cara, que te deu salvação, que te deu graça, me deu uma esposa bonita, 2 filhas, me deu um carro e está aí 0. Eu podia estar me empurrando, é um jumento. Que Jesus bom é esse? O que eu não faria por ele? Parabéns às irmãs mais uma vez que fizeram a ornamentação aqui. A turma que colocou lá a água que glória, gente. Vamos ficar em pé, vamos orar. Água saborizada, tá bom? Mas eu gostaria que você, depois de abrir aí em 1 Coríntios 15:10, eu gostaria que você cumprimentasse seu irmão ao seu lado aí. Fala com ele assim, que bom você veio, para a gente quebrar gelo, né?